Amém, irmãos? Aqui estou perto dos irmãos, mais perto, mais próximo, não é? Fica lá em cima, pode dar um negócio lá, despencar de lá. Muito obrigado porque você está segurando esse menino aí. Se todo fizesse assim, o menino ficaria andando dentro da igreja. Não é? Então, irmão, nós lemos a respeito do atalaia. Foi dado a Ezequiel esse nome de ser atalaia para falar ao povo de Israel. E qual foi o primeiro atalaia? Os irmãos sabem qual foi o primeiro atalaia? Eu também não sei, estou perguntando porque se alguém souber, me fala. Irmãos, se olharmos para cada um de nós somos um atalaia para falar daquilo que é necessário para a pessoa. Pode ter que a pessoa fala outra coisa, como fala Paulo e outros. Por exemplo, quando Adão errou, quem foi que falou com ele que ele tinha errado? O próprio Deus, não foi? Mas quem falou na consciência dele que ele estava errado? O Espírito da verdade. Porque toda vez que nós fazemos uma coisa errada, já a nossa consciência acusa, sim ou não? Sim ou não? Fala, já dentro de nós fala. Pois bem, geralmente quando esse cidadão aqui, depois, no capítulo 4, ficou 390 dias deitado só de um lado. E tinha que fazer aquilo, e comer as coisas com migalha, e tomar água também com migalha. Mas, esse atalaia aqui, Deus falou que, quando ele disser a um ímpio, não é a um crente, a um ímpio, que ele vai morrer, e eu souber que ele está errado, e eu não avisar, de quem Deus vai requerer o sangue? Vai requerer de mim, porque eu não avisei a ele. E avisar de quê? Avisar que hoje, para que não haja condenação, tem o próprio Evangelho para se falar para ele, anunciar as verdades eternas para ele. Se ele se converter, amém, foi livre da morte que estava com ele. Também, se eu não falar, Deus vai requerer o sangue dele de mim, porque eu sabia que ele estava errado, estava naquela situação e nunca falei nada para ele. Às vezes até a gente trabalha, fica junto, não é assim? Mas também, se um crente, aqui diz, se um justo errar, e eu souber que ele errou, e não chamar ou não aconselhar para que ele retorne ao caminho da verdade, na minha linguagem, se ele morrer naquele erro dele, Deus vai requerer de mim, a responsabilidade está sobre mim, vai requerer o sangue dele. E muitas vezes, eu fico, não vou falar isso não, porque fulano é tão bonzinho, fulano me ajuda. Irmãos, melhor do que o nosso amigo e companheiro é o Deus eterno, que deu o único filho que tem para morrer por mim, miserável pecador. Se eu não obedeço a palavra dele, eu não obedeço de jeito nenhum a ninguém, é somente a aparência. E a aparência às vezes engana. Certo? Então, quando Deus falou para Noé que ele preparasse uma arca, porque senão ia ser destruído o mundo com água ou com o dilúvio, Deus estava advertindo a ele a respeito de um quê? De uma tragédia se ele não avisasse a Noé. E assim foram muitas e muitas coisas. E hoje, nós vemos, por exemplo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, tem um verso lá que fala uma coisa lá. Vê se eu acerto aqui. Estou ficando mais a vista curta, mas Deus é bom. 1 Coríntios, capítulo 6. Você chega lá, porque eu não marquei aqui nada não. Vamos ler do verso 7 a 9. Pode ler, pastor?
1 Coríntios 6, do 7 ao 9. Na verdade, e já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Até o 9? Vai mais. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Amém ou não? Amém. Pois bem, se essas qualidades, por exemplo, quando eu vejo um irmão, uma irmã, uma pessoa que está nessa situação aqui, o que eu devo fazer? Publicar para os outros ou ir ter com a pessoa? Ir ter com a pessoa. Falar para ele ou para ela que não é daquele jeito que um cristão deve viver, causando problema entre si, entre a própria comunidade. Avisar ele. Se for o presbítero da igreja que estiver assim, o que é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que repreender ele no meio de todos os presbíteros para que ele aprenda, os outros aprendam também não fazer erro contra os outros. Mas ao irmão, lá em Mateus, o que é que ele fala lá? Tu vê teu irmão pecar, vai tu ter com ele só. Repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo mais uma ou duas testemunhas para que toda palavra seja confirmada pelas duas testemunhas. E se ele não te ouvir, dizei a quem? Quem sabe? Dizei à igreja. E se ele não ouvir o conselho da igreja, considere ele como? Como gentil e publicano, um pecador, porque não quer obedecer a palavra. E o mal meu é esse, por eu dizer que amo alguém e odeio o outro. Se eu não amo a quem eu estou vendo, como eu amo a Deus que eu não vejo? Não pode ser assim. Ou é sim, sim, não, não. Eu não posso ter uma palavra dupla, uma palavra de um lado está certo, do outro lado está errado. Misturar isso aí não vai. Então o atalaia é para advertir as pessoas. O atalaia é o que é? É um vigia, é um guarda que eles colocavam na cidade, ou em cima do muro, ou na torre para avisar. Tá certo? Avisar, está vindo um povo assim, assim, se aproximando da cidade, lá já sabia. Ele avisava. Naquele tempo não tinha celular, né? Senão passava radiação, alguma coisa. Então, e hoje, irmão, não é diferente. Lá nas cartas de João, ele disse que aquela pessoa, no versículo agora não lembro, diz que se há pecado que não é para a morte, por esse pode orar, mas há pecado que é para a morte, por esse não devemos orar. Mas depende de aconselhar, porque se nós aconselharmos, estamos falando aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós falar a palavra que não serve de nada, então de que está cheio o meu coração? Então, irmão, o homem, o servo do Senhor e a serva, não pode ter dois pesos e duas medidas. Tem que ser uma coisa reta. Não é com alvoroço, não é com grito, mas com paciência, com humildade, chega na pessoa e vai falando aquilo que é para o bem dele. O atalaia é para isso. Agora, esse povo aqui de Israel, lá em Israel, um povo do coração, semblante duro, coração endurecido, rejeitaram a Deus, rejeitaram a palavra, não queriam saber de nada, mas Deus mostrou o que ia acontecer com eles e tem acontecido, e há de acontecer muitas coisas que eu não conheço, não sei, mas tem alguém que diz que sabe. Então, o que devemos estar? Vigilante.
Se mandar orar, a primeira coisa que ele fala, o que é? Vigiar e orar. Até para orar tem que vigiar. Eu lembro de uma irmã, ela deu aquelas lâmpadas que tinha primeiro na igreja de Madureira, lá em cima. Ela estava um dia orando, uma portuguesa, falava assim como a Mira, minha filha, meio embolada a língua. Então, e ela estava orando porque o esposo dela era muito seguro, ele morava no Santana, na Fredo Pujol, lá no apartamento, e eles iam para o Imirim. Ele levava um pão enrolado num papel ou num saquinho, punha no bolso, para chegar lá na igreja, lá no Imirim, tinha um café, e ele não queria ajudar a comprar o pão lá na padaria, que era numa esquina, para tomar o café antes do culto, no domingo, ou no sábado, depende do dia. E a mulher dele falava assim, deixa ele ser pão duro, rapaz. E um dia ela estava orando lá, não sei o que aconteceu, ela falou, Senhor, se o meu esposo não quer obedecer a tua palavra, tira ele do nosso meio. Aí ele estava ouvindo a oração. Quando terminou a oração, ele chamou a mulher dele, era a esposa dele, chamava Zé Valente. Chamou ela no lugar lá e falou assim, que oração é aquela? Pedindo para Deus me tirar daqui. Então, até para orar tem que vigiar, saber o que vai falar, saber de que maneira está se apresentando, porque não é de qualquer maneira não. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque há coisa que é traiçoeiro. Por exemplo, Saul falou para os servos dele que ia dar a filha dele para Davi. E quando chegou perto da situação de se cumprir, deu para outro companheiro de Davi. Aí ele mandou falar, não, fala para Davi que tem agora assim, mas ele tem que trazer 100 prepulsos dos filisteus. Aí armou uma cilada porque ele pensava assim, Davi vai mexer com os filisteus vão matar ele, para não dizer que foi a minha mão que o matou. E quantas vezes acontece isso no meio da própria irmandade? Um espírito de ocultismo, um espírito de falsidade, um espírito egoísta para si, quer se mostrar bom, mas por detrás é traiçoeiro. Que atalaia é esse? Um rei falar isso? E Davi, então, aceitou a proposta e foi lá. Quantos prepulsos ele trouxe? Vocês vão lembrar dessa leitura? Saul pediu 100 dos filisteus para Davi casar com a filha dele. Quanto ele trouxe? 200. Quando ele chegou com os 200, falou, estou perdido no caso, porque eu queria só 100, ele trouxe 200, então se eu brincar, quem vai perecer sou eu na mão de Davi. Irmão, ser homem usado por Deus, ou mulher, ou servo, ou serva, pertence a Deus e nós se entregar inteiramente a andar na verdade. Não ter qualidade de pensar assim, não posso falar isso com o Zé Pessoa, porque ele é meu pastor. Se eu estou errado, vem conversar comigo, fala comigo, que nem irmão Abdias muitas vezes tem me ajudado, me aconselhado. Então não fica boatando ou fazendo uma armadilha para derrorar a mim, um com 79 anos, já perto de fazer 160, não, 160, né? 80 com 80. Então, mas eu dou graças a Deus porque os irmãos que estão congregando conosco têm habilidade no viver, habilidade no olhar, habilidade no falar, habilidade no sentar, habilidade no levantar e habilidade no andar e entrar em qualquer lugar. Por quê? Porque teme e obedece a palavra do Senhor. Mas aquele que não obedece, precisa obedecer. Porque os dias estão findando, os dias são maus. E nós não podemos viver de aparência, temos que viver da verdade. Porque quando andamos na verdade, a verdade nos encaminha para a vitória. Não importa se alguém até possa me levar na prisão, porque eu estou falando a verdade. Dura se me levar na prisão porque eu tenho roubado, ou porque eu tenho matado, ou porque eu tenho feito coisa errada. É o que eu mereço. Mas se eu for sem eu merecer, glória a Deus por isso, porque falou a verdade, foi morto, apedrejado, mas não teve nenhum problema de condenação para ele. Não é assim? Então nós temos que ser um atalaia verdadeiro. Você não pode falar 20 palavras, fala 10. Não pode falar 10, fala 5, mas baseado na verdade. Baseado na verdade. Irmão, quer ver? A gente fica vendo assim as coisas. Se eu vou repreender lá no capítulo 18 de Mateus, lá tem esse verso lá,
Quer ver o atalaia o que é que ele faz? Pedro estava numa cidade chamada Jope, e lá apareceu um anjo como atalaia e falou para Cornélio: as tuas esmolas e a oração foram vistas por Deus, estão diante de Deus. Manda alguém lá na cidade de Jope chamar Cefa, que tem por nome Pedro, sobrenome Pedro. E ele, quando vier, te dirá tudo. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, não acusou ele, não. Ficou bem acima, o Senhor falou para ele: vai e não temas, ou não faça acepção. Ele foi. Quando Pedro entrou lá, estava toda a família os parentes, o povo de Cornélio, lá esperando para receber Pedro. E o Pedro, ao abrir a boca lá e falar da palavra, da verdade, caiu sobre eles o Espírito Santo, e aqueles que foram com Pedro, que era da circuncisão, disseram assim: como pode esses também que não são judeus receber a promessa como nós recebemos no princípio? Porque lá estava um atalaia falando a verdade. Quando se fala a verdade, o povo recebe cura divina, recebe perdão de pecado, recebe libertação de coisa que está condenando na mente, recebe tudo que é bom, porque a palavra ela é enviada para isto, para sarar, para libertar, para transformar, para regenerar, para santificar e preparar um povo especial, zeloso de boas obras, para estar com o Senhor quando Ele vier arrebatar a igreja, ser arrebatado e estar com o Senhor para sempre. Agora, deixa uma coisa no relaxo. Lá no Jeremias, eu não lembro qual é o capítulo mais, não sei se é 48, verso 10, não lembro, se é 42, disse, eu não sei se é de vocês também, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor, relaxada a mente. Então, eu acho que é 40 lá. Então, irmão, ou é ou não é. Nós estamos aqui porque nós amamos a palavra, nós estamos aqui porque esse lugar Deus preparou para vocês ouvir a palavra. Então o atalaia não tem que ter medo de ninguém. Ele aqui, no capítulo 4, esse camarada aqui, o Ezequiel, foi amarrado lá com corda e posto dentro da casa dele, preso lá. Chegou a um ponto de dizer assim para ele, ficar 390 dias só de um lado, ó, e 40 do outro lado quando terminasse. E ele obedeceu a palavra. Mas às vezes a gente, qualquer coisinha que aparece, aí não quer obedecer a palavra, não quer obedecer a Deus, e o que acontece? Aí cai na esparrela da enfermidade, do desemprego, da desavença dentro da própria casa, não sabe mais como viver, não sabe como tratar a família, não sabe como tratar o próximo, tudo leva na grosseria, com palavras que não merecia ser falado com ninguém, mas fala, eu falo. Então, falta disso, um verdadeiro atalaia chegar em mim e me ajudar com palavras que eu possa criar força, criar ânimo e disposição para dizer, ainda que ele me mate, nele continuarei esperando, porque a vitória é minha, em nome de Jesus. Então, e Pedro foi chamado para isso lá, e tantos outros, Filipe, estava lá na cidade de Samaria, fazendo a maior, como um atalaia também. Deus tirou de lá, mandou ele falar como um atalaia só para o homem que ia montado no carro lá, não é isso? Então, por que deixar uma cidade cheia de tanta alegria, de tanta coisa boa, tanta gente aceitando o Evangelho e se entregando para Jesus e ir atrás de uma alma só? Mais vale uma alma salva do que todo mundo perdido ou vendido e se perder, irmão. Então, chega a hora de nós despertarmos. Despertar de uma maneira, dizer, eu tenho o Espírito do Senhor comigo e vou falar de Jesus para meu vizinho, para minha vizinha, para quem eu encontrar, abriu a porta ou tem uma oportunidade, eu vou falar. Na nossa rua, na nossa casa para cá, eu não sabia, eu vim saber hoje. Até a Ada que falou para mim, a dona Maria, eu sempre falei de Jesus para ela, para o esposo dela, quando ele cortou o dedo, estava com labirintite, foi lá orar por ele. E agora morreu, eu nem soube. Me saber hoje. Dona Maria, que todo dia de manhãzinha lavava a frente da casa dela. Então, irmão, eu fico pensando, falar é o meu dever, e de quem mais? Falar do Evangelho. Custe o que custar. Aleluia. Alguma coisa vai surgir no nosso meio, por causa que, não é porque eu estou falando, que precisamos trabalhar. Não estou contando a minha qualidade, isso não. Estava em casa essa semana
semana, né? Passou o Jaburu lá em casa e falou, vamos na casa do doutor Paulo Will, que ele está de cama lá. Mas, rapaz, eu não posso ir, lá em Itápolis é 1h40. 1h40. Atrás daqueles carretão lá. E não dá para mim ir, não. Mas eu levo o pai não tem prejuízo nenhum. Fomos lá orar. Chegamos lá, o homem estava sem almoço, já umas quase 5 horas, 17 horas da tarde, sentado lá, saiu do colchão, sentou lá no sofá, numa cadeira lá, não sei lá, e toda aquela pessoa, ele fez muito favor para mim, e para minha família, e para minha mãe. Quando eu vi ele assim, eu pasmei. A situação dele. Não tinha ninguém com ele, a esposa estava para Araraquara trabalhando, o filho, que é um garotinho assim, estava na casa da avó. Entramos lá e começamos a conversar com ele, encorajamos ele. Jaburu levou um marmiteco para ele daqui da Barra, bonita. Levou, ele acabou de comer, aí nós entramos a conversar as coisas da Bíblia. Ele falou que ele mais admira na vida dele é o Salmo 23, porque tem uma palavra que diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. E por causa disso aí nós conversamos muito tempo, saí de lá até atrasado, até o menino que Eliezer que esteve aqui na oração, não deu para mim estar aqui. No outro dia foi no médico, o médico mandou ele de volta, não sabe se vai operar, se não vai, estou orando, e a igreja deve orar também, porque a palavra sempre foi falada, e Deus há de fazer um milagre através daquilo que nós pregamos. Agora, se nós não pregamos, como vai pregar? Então, irmão, admiro muito a qualidade dos irmãos que tem aqui, que estão fazendo culto nos lares, estão visitando, estão fazendo aquilo que é necessário. O atalaia não pode se dar por vencido. Tem que vencer os obstáculos, vencer o frio, vencer a chuva, vencer o calor, vencer o desânimo, vencer tudo, mas levar a mensagem da verdade para os lares. Porque todas as pessoas que nós temos falado do Evangelho, se não nasce no mesmo dia, com o tempo nasce. Porque, sabe por que hoje nós temos uma grande família, tudo crente? Por causa eu já falei muitas vezes, por causa de um pequeno pedaço de papel escrito que o meu irmão Luiz mandou para o São Cristão de uma igreja católica lá no Nova Cruz, Rio Grande do Norte, para o Manuel Pessoa, que já dormiu no Senhor. E por causa daquela carta, toda a nossa família hoje estão na igreja, estão servos do Senhor. E por causa desses servos do Senhor, tem milhões e milhões de pessoas salvas que foi falado. Se eu não falo para 10, mas tem outros que falam para 1000. Se eu não tenho 1000 aqui, tem filho na fé que está com mais de 7 mil crentes nas igrejas dele. Tudo isso. Um dia um cidadão falou assim para mim: pessoa, você pode não ganhar muita gente, mas os seus filhos ganharão milhões de alma para Jesus. Fala do Evangelho. Então o atalaia não pode ficar de boca fechada, mas o Ezequiel foi preciso ficar lá, porque tem hora que você não fala, mas as suas obras estão falando. Tem hora que você não fala, mas a sua paciência está falando, está advertindo, está mostrando a qualidade que você é. E quando você puder falar, fala. Fala a tempo e fora de tempo. E honrado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque quando falamos, Deus toma o primeiro lugar. Tá certo? Mas como eu vou falar disso, irmão Zé? Você nascer de novo. E quem nasce de novo tem coisa nova. Não é assim? Agora, quem está no velho homem, só tem coisa velha, tem coisa que não adianta, mas no novo nascimento, a coisa boa, 2 Coríntios 5,17, não é? A coisa nova, coisa boa, coisa que alegra o coração, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é um novo personagem, você é um novo cidadão do céu, que vai publicar a palavra para aqueles que estão nas trevas, e você é luz. Porque a palavra está em você. Achou o versículo aí? Vou lembrar mais de outro aqui, eu falo. João Batista, não era um atalaia no deserto? Era no deserto que ele estava ou não era? O povo ia ter com ele ou não ia? Porque ele estava falando a verdade. O que ele dizia para o povo? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira que está para a vida? Depende da versão. Produzis fruto digno de arrependimento. Por quê? Porque se não produzisse, o machado estava posto para a raiz. E esse machado vinha na mão de quem?
Aí que está o negócio. Então, irmão, se eu não falar do evangelho e alguém morrer trabalhando comigo, ou seja amigo, ou parente, ou vizinho, e eu não falar, Deus vai requerer dele o sangue de minha irmão. Então, o que quer dizer isso? Responsabilidade é grande para o crente. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Se nós servirmos a Deus de acordo com a vontade dele, as enfermidades são banidas, porque nós temos um que superior. Além de tudo, ele é o Senhor. E ele pode sarar. Mas não quer. Anda com... Às vezes cresce um lado, fica como aquele bezerro que tem caruara, um quarto gordo e o outro seco. Ele tem que ser perfeito na verdade, perfeito em tudo, perfeito naquilo que o Senhor colocou dentro dele, ele deixar que o povo veja a qualidade dele. Por favor. 2 Coríntios 5, 17. Tem outro cara lá também que era estar lá, tem bastante. Vamos lá. 5,17 de 2 Coríntios. De maneira que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer amém? Amém. Sabe por quê, irmão? Porque se nós estamos em Cristo, a palavra dele está em nós. E a palavra dele é espírito e vida. E onde ela está, produz vida. Vida com abundância, vida com alegria. Ai, mamãe, eu estou passando por tanta luta. Volta para Jesus. Fala para ele assim, Jesus, por que eu estou passando tanta luta? As irmãs de Lázaro também passaram por luta, mandaram avisar que Lázaro estava enfermo, a quem ele amava, e ele ainda ficou lá aqueles dias lá, e quando chegou lá, estava na sepultura lá, enterrado. E o que é que ele falou? Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, meu Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se ele é a ressurreição e a vida, ele vai te ressuscitar dessa morte espiritual, desse engano, dessa coisa que tem lacrado a tua mente e não tem deixado o Espírito operar, fazendo uma lavagem purificadora para servir ao Pai em espírito e em verdade. Mas ainda há tempo, ainda há hora. Quando falaram de Jesus para mim, o meu irmão Manuel Pessoa, eu nunca falei para você de que maneira ele falou, não. A minha esposa rezava ofício de Nossa Senhora e na fazenda que eu morava tinha uma parede cheia de ídolo. Meu irmão foi lá em casa e falou assim, se você continuar adorando esse ídolo, você vai para o inferno. Aquilo me doeu. Eu fui na cidade e fui assistir um culto. Chegou lá o pastor, era um dia de ceia, eu não sabia. Cheguei lá, o pastor falou, ele não vai entrar, tem que... Aí um irmão falou assim, mas o irmão dele está aqui dentro, já é cooperador. Deixa ele lá sentado junto com o porteiro. Para cá ele não vai entrar, não. Eu fiquei lá sentado, lá no porteiro, na porta. Cadeirinha de madeira, junto com o porteiro. Eles falaram, eu fui ver. Aí vi que meu irmão tinha falado um dia de como era celebrada a ceia, no capítulo 6 de João, o que era lá, tal e tal. Aí eu fiquei lá olhando, não levantei a mão, nada. Voltei para casa e voltei crente. Falei, nunca mais vou fumar, nem tomar cunhaque São João da Barra. Não pensou o pastor me falar que eu era condenado porque eu estava bebendo, ou porque gostava de São João da Barra, nem do cigarro. O Espírito Santo colocou em mim, para mim não fumar mais. Um dia cheguei no bar, chamado Paulistinha, em Nova Cruz, mandei pôr um pouco de cunhaque São João da Barra. Quando pôs, aquilo me deu um entojo, e eu deixei, eu não vou tomar. E tinha um cabeceiro que descarregava caminhão e carregava, falou assim, ô pessoal, eu posso tomar? Se você quiser. E o dono do bar falou, você vai pagar, que você mandou. Não, eu pago. Era R$1.000 naquele tempo, um copo de... E por quê? Dentro de mim gerou uma coisa da verdade, naquele culto de Santa Ceia, e eu passei a ser cristão. Quando eu saí na segunda-feira, era a feira daquela cidade, aí eu pus o chapéu na cabeça, não arrumei nem nada. Aí a Cecília falou, esse bicho é crente. Ele ficava no espelho olhando se o chapéu estava direitinho, pendido para um lado, agora só colocou na cabeça e foi embora, ele é crente. Fui embora para a feira, que a feira era na segunda. E esse negócio aconteceu foi num sábado à noite, a Santa Ceia lá. Então, irmão, Deus está procurando vidas para colocar nele vida eterna e não vida carnal só.
E nessa noite, Deus está falando a respeito de nós sermos um atalaia verdadeiro. Não importa dizer para seu irmão, quando vir ele num erro, aconselhar ele para ele sair daquele erro, aconselhar ele para largar das coisas que não prestam, porque está aqui na Bíblia que aqueles que fazem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Como é que vai falar? Uma vez, aí o cara fala assim, mas não posso falar para uma fé, tem que falar para todo mundo a palavra do Evangelho. O Evangelho é para todos. Agora, se aceita, eu não sei, mas é para todos. É para sapatão, é para homem afeminado, é para homem sodomita, é para o bêbado, é para o fumante, é para o prostituído, é para o adúltero, é para todos. O Evangelho é para ser pregado sem acepção. Se você é um atalaia verdadeiro, não prega só para quem você gosta, não, nem para quem você ama, não. Prega para todos. Até devemos pedir que Deus nos ilumine e abençoe aqueles que são, às vezes, inimigos nossos por causa da palavra. Um dia estava falando com um cidadão e ele falou assim, eu te conheço há muitos anos aqui na Barra, nunca fui com a tua cara, mas agora eu vejo que tu não é daquela qualidade que eu pensava. Ele trabalhava na prefeitura comigo, agora ele anda aí, de vez em quando aí, operou do coração. Por quê? Quando eu estava trabalhando lá onde fazia a escola da Mirim, ali junto ao almoxerifado da prefeitura, o meu Amitec encheram de pó de madeira, de serra, quando eu acabei de comer, deixei um resto de comida para a tarde. Foi lá um cidadão, não sei quem foi, encheu a Malmitec, a minha malmita, de pó de serra, em cima do arroz, em cima de uns pedaços de mistura que tinha ainda. E quando eu voltei à tarde, na hora do lanche, do café que eles tinham lá, eu fui comer aquele lá, só tinha pó de serra. Eu procurei o encarregado, ele falou, você não posso fazer nada que eu não sei quem fez. Aí começaram a rir lá e gozando de mim. Eu falei, é verdade. Tudo isso que está acontecendo é para demonstrar que existe um Deus que ama todos vocês e que por meio do amor dele, ele perdoa a todos vocês e eu também devo perdoar, porque Pedro perguntando para Jesus, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? O que ele falou para ele? 7 vezes. No dia, se errar e vier se arrepender e pedir perdão para mim, eu tenho que perdoar, porque esse é o mandamento da verdade. E falei da palavra lá. Hoje tem vários irmãos, tem uma família toda, 7 pessoas, tudo na congregação, que moram na habitacional. Tem outros que já dormiram no Senhor também, aceitaram o Evangelho. Se nós não falarmos, irmão, tem coisa que parece que é o inimigo que prepara. Mas se o Senhor estiver em nós vamos publicar a verdade para que a mentira ou o erro seja desfeito, porque quem faz o erro é coisa difícil de se consertar, mas Deus tem como consertar por meio da sua bendita e gloriosa palavra. O Moacir está aí? Então, se eu não falar para quem está errado, ouvir ele errado, Deus vai requerer de mim o sangue dele. Então, não cumpra isso em você não, fale. Fale para o seu amigo, fale para aquele que não gosta, procura uma oportunidade. Se ele está errado, fala que Jesus ama ele, perdoa e quer salvar a alma dele. Amém? Cadê o Moacir? Parece que eu vi o Moacir aí. Quer cantar o hino? Não? Então vamos cantar o hino 18 da harpa. Toda a igreja. Quem quer ser um atalaia verdadeiro? Vamos ser, irmão, vamos falar da verdade. Não pode falar meia hora, fala 10 minutos, mas fala de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O hino 18, Grata Nova. Amém? Está com todo o vigor a nossa alma, amém? Aleluia. 18. Grata nova, Deus proclama.
Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, cego e Meus irmãos, podem permanecer de pé. Já estamos terminando. Só avisando aos irmãos que amanhã, a partir das 8h30, nós temos oração até as 9h. Depois das 9h às 10h, nós temos escola bíblica dominical. Amém? E às 19h, um grande culto em adoração ao nosso Deus. Temos também um evento na cidade de Jaú, a partir das 8h ao meio-dia, tá? É um seminário bíblico. Os irmãos que quiserem até ali chegar são livres para ajudar ali naquele trabalho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas estaremos aqui na escola bíblica dominical. Aqueles que fazem parte e aqueles que quiserem têm livre acesso à casa do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, orar por aqueles que aqui não puderam estar, orar por aqueles que estão enfermos. Amém?
Vamos orar uns pelos outros. Pai amado, louvado seja o teu nome santo, nós somos gratos por estarmos na tua presença nesta noite, nesse santo lugar. Toda honra e toda glória, Pai, continuará sendo para ti, pois tu és digno de tudo isto, Pai. Louvado seja o teu nome santo, te agradecendo pelos louvores e especialmente pela tua palavra, Senhor, que nos relatou, Senhor, como ser um atalaia, como ser aquele que em busca da alma, Senhor, que está prestes a perecer. Louvado seja o teu nome santo, que possamos aconselharmos uns com os outros, Pai, que possamos, ó Pai, buscar em ti sabedoria e discernimento para fazermos a tua obra melhor. Abençoa, Pai, os trabalhos a serem executados neste final de semana. Pai, nós te pedimos, Pai, que nos conduza, Senhor, sempre, Pai querido, com sabedoria. Louvado seja o teu nome santo, guarda a cada um em regresso ao seu lar, guarda aqueles que aqui também não puderam estar. Pai, restaura a saúde, ó Pai, daqueles que estão enfermos. Em o nome do Senhor Jesus eu declaro a saúde, declaro a tua vitória. Louvado seja o teu nome santo. Guarda a tua casa neste lugar, guarda os teus filhos nesta noite e nos conceda a tua paz. Guarda as nossas famílias no teu nome santo. Eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito permaneça com cada um de nós. Vamos todos dizer amém. Que Deus te abençoe. Amém.